Muito bem, pessoal. Vamos lá agora começar uma aula filé, tá? Uma aula top sobre primeira lei da termodinâmica, tá bom? Nós vamos ver hoje as duas leis, tá? Amanhã nós vamos fazer exercícios na live que nós vamos marcar, que eu vou deixar o link já hoje para vocês. E amanhã não, desculpa. Isso aqui vocês vão estar vendo na quarta, então é isso mesmo. E na quinta-feira a gente vai fazer uma live corrigindo exercícios para vocês pegarem o jeito de fazer. E os que não der tempo de fazer, eu resolvo e mando em vídeo desta forma aqui, tá bom? Igual eu fiz com a outra aula. Então vamos lá, vamos conhecer as duas leis da termodinâmica, tá bom? É importante isso daqui para a gente conhecer balanço energético. Eu vou pegar, né, no que é principal. A primeira lei, então, vamos lá. Primeira lei da termodinâmica. Ok? Primeira lei aí, bonitinha. A primeira lei, tá bom? Vamos entender a primeira coisa. A primeira lei, ela se trata de balanço energético, tá? Então você vai ter que olhar, às vezes no exercício, às vezes a análise final dele vai ser, você vai precisar fazer um balanço energético. Só para entender o que é energia, tá, de um gás, não é como se fosse qualquer energia, tá? A energia de um gás, ela é representada pela letra U, tá bom? Então, U vai ser a questão da energia do gás. E a forma de calcular ela, só para vocês entenderem, né, a ideia de energia, seria a soma de todas as energias cinéticas do gás, mais a soma de todas as energias potenciais desse gás. Porém, como a gente está falando de um gás ideal, tá? Então lembra que a gente sempre trabalha com gás ideal. Você não está considerando a interação ali entre as partículas, né? Então quando você não considera a interação, as colisões entre as partículas, né? Vamos dizer assim, a energia potencial no gás você pode ignorar. Então isso aqui para nós, ó, vai ser zerado. Então na verdade a energia cinética do gás vai ser a energia total ali que ele possui. Para nós, né, eu vou resumir essa parte aqui, que isso aqui nem é muito importante, é só para vocês entenderem a ideia. Um gás que ele seja monoatômico, tá? Ou seja, ele só tem um núcleo, tá? Um núcleo, um átomo, né? Por exemplo, o hélio só tem um átomo. O oxigênio não, já tem dois, já é um átomo biatômico, tá? Então, um átomo monoatômico, direto aqui, tá? Porque a demonstração é longa, eu posso escrever o seguinte: a energia interna de um gás monoatômico vai ser 3 meios de nRT. Lembra do PV-nRT? Então, 3 meios de nRT, tá bom? Para gases monoatômicos, 99% dos exercícios. E se for um gás biatômico, 2 núcleos, né? Por exemplo, oxigênio, que são dois átomos, tá bom? São 2 átomos. Essa energia interna seria 5 meios de nRT. Não tem sentido eu ficar provando que isso é o seguinte: isso aqui você usa pouco, isso aqui menos ainda, tá? Então, se de repente ele pede energia de um gás, ele vai te dizer que ele é monoatômico, tá? 3 meios de nRT. Deixei aqui só para você entender essa questão de energia interna, você entender que não é simplesmente qualquer tipo de energia, porque nós estamos falando de um gás ideal, então não está considerando as energias potenciais desse gás. Agora, dito isso, tá? Eu vou até passar um tracinho aqui. Isso aqui é capaz da gente trabalhar mais lá no terceiro médio, tá bom? Em exercícios mais complexos. O mais importante nosso está aqui, ó. Essa parte de balanço energético. Isso aqui é importante. Presta atenção. Eu vou colocar aqui
para a gente pensar no seu dia a dia, tá? Esquece a física cheia de fórmulas, vamos pensar primeiro no dia a dia aí, você ganhando ou perdendo calorias, já que é balanço energético, que seja feito um balanço energético para a gente ver se vai emagrecer ou engordar no final do dia, tá bom? Então, vamos pensar aqui. Vamos supor, eu nem vou colocar aqui como pistãozinho, para a gente pensar que isso aqui é seu corpo mesmo, tá bom? Vamos supor que durante o dia você coma, né, uma quantidade de alimentos, então você come, né, todo mundo come. Então vamos colocar aqui, ó, no primeiro dia aqui, você comeu, vamos colocar aqui, você conseguiu uma quantidade de calorias você ingeriu 100 calorias, tá bom? Ingeriu 100 calorias e você fez uma caminhada leve, né, não pegou muito pesado, você queimou somente, né, existindo e caminhando 50 calorias, tá bom? Deixa eu só colocar bonitinho aqui já com o símbolo certo, depois nós vamos aplicar isso na formulinha certa, tá bom? Mas por enquanto eu estou usando Q para entrada e exercício, né? Então vamos colocar o trabalho aqui como se fosse o exercício que você está fazendo. Então vamos supor que você queimou 50 calorias lá de exercício, tá bom? Em um outro dia, vamos supor que você falou assim, bom, ontem eu dei uma vacilada, né? Comi muito, vou comer um pouco menos, né? Vou ingerir somente 50 calorias. E isso aqui não é de refeição, tá, gente? Às vezes uma refeição tem mais de 1000, tá? Isso aqui é só pra gente fazer continha tranquila aqui. Só que nesse dia você falou assim, hoje eu vou me acabar na academia, né? Hoje o mundo vai acabar em exercício. E você fez aqui, ó, 100 joules, deixa sem nada de unidade agora. 100 calorias de exercício, tá? Então você foi lá e perdeu 100 calorias de exercício. E nesse terceiro dia aqui, vamos colocar aqui como se fosse o pior dia da sua vida. Aqui nesse dia, vamos supor que você tenha comido, você falou assim, tô meio, né, tô na bad, eu comi aqui 100, né, 100 calorias, foi o que você consumiu, e quando você foi na academia fazer seu exercício, né, como se isso fosse possível, você ligou a esteira, andou até para trás. Então, em vez de você perder caloria, você ganhou, né, como se fosse... Faz de conta que é possível, tá, gente? Então, você ganhou caloria na academia em vez de perder. Foi aquele dia péssimo, né? Então, você aqui ganhou, vamos colocar 50 calorias. Vamos fazer o balanço energético de cada dia e ver, pensando em calorias mesmo, tá bom? Vamos supor, então, que nesse dia aqui, no primeiro dia, vou colocar aqui, ó, primeiro dia, segundo, terceiro. No primeiro dia, vamos supor que vamos fazer o cálculo aqui, ó, você ganhou 100 calorias, né? Você perdeu 50 calorias. Então, no final do dia, você ficou com 50 calorias. Você acabou o dia, você ganhou 50 calorias, tá? Ou seja, se no final do dia você teve 50 calorias a mais no seu corpo do que quando você começou o dia, quer dizer que ao final desse dia, parabéns, você engordou. Ok? Ficou mais gordinho. Gente, a ideia, assim, os números estão bem baixos, mas a ideia de você emagrecer é isso aqui mesmo, né? Você precisa gastar mais caloria do que você consome, né? Do que você põe para dentro do seu corpo. Então vamos lá, fazer o equilíbrio energético aqui, ó. Você comeu 50 calorias, porém você fez 100 de exercício. Então, ao final do dia, você ficou com 50 calorias a menos, tá? Quer dizer que ao final desse dia você emagreceu.
Você pode pensar, nossa, professor, ainda não entendi que isso tem a ver com física, mas você vai entender, calma. E no pior dia da sua vida aqui, você comeu 100 calorias, você ganhou essas 100, e quando você achou que estava perdendo, na verdade, teve uma trollagem do dia aí, você ganhou mais 50 calorias. Então, nesse dia aqui, você engordou muito, ok? Você chutou aqui as estribeiras, né? Então, vamos colocar aqui, nesse dia você engordou demais. Parabéns, troféu joinha para você. Bom, vamos aplicar isso aqui na física, tá? Vamos lá, vamos tentar entender. Se a ideia é eu fazer balanço, e essa energia, o balanço da energia interna, tá bom? Eu vou colocar o seguinte aqui, olha só. Eu vou usar esse espacinho aqui para a gente conversar. A variação de energia interna, ok? Então, vamos colocar o seguinte, o que a gente fez aqui? É o que você come menos o que você faz de exercício, né? Então, entende? É bem simples o balanço, né? O que entra menos o que sai. Então, o que entra, nós na física vamos chamar de calor, Q1, tá bom? Menos o que sai, né? É feito em forma de trabalho, tá bom? Então, essa daqui é a formulinha da primeira lei da termodinâmica, tá bom? Que a gente vai usar de verdade. Então, a variação de energia é quantidade de calor 1, ok? Menos o trabalho realizado por esse gás. Então, veja, vamos aplicar isso daqui aqui. Olha só, você tem... Agora, se eu vou pôr umas unidades aqui, tá? Para fazer sentido com a física. Você, no sistema, suponha que isso aqui seja tudo fechado, tá bom? Ó, pistãozinho, belezinha, tá? É que eu deixei aberto lá porque era o corpo. Mas agora que a gente fez um pistãozinho fechado, tá? Lembra que aqui tem um pistãozinho, bonitinho, tá? Maquininha. Então, ele ganhou essa quantidade de calor, seja por aumentando a temperatura, pode ser por fogo aqui, tá bom? Esquentando. Então, o que importa é que ele ganhou essa temperatura. E aqui é importante, o trabalho aqui, ó, quem empurrou o pistão? O trabalho aqui foi feito pelo gás. Então, esse trabalho aqui é positivo, ok? Esse menos aqui é da fórmula, tá? Então, nesse caso, trabalho positivo. Então, como que fica aqui a minha continha? Variação de energia, que é Q1 menos o trabalho, vai ficar, o Q1 é 100, menos o da fórmula, e o trabalho é positivo, 50. Então, vai ficar uma variação de energia de 50 joules. O que é importante você entender? E aqui é o pulo do gato, hein? Se a variação de energia interna do corpo aumenta, ok? Ou seja, no final do processo, ele aumentou a quantidade de energia interna desse gás, quer dizer que a temperatura aumenta. Olha por aqui, ó, por essa formulinha aqui que está em vermelho, ó. O número de mols quando o sistema é fechado é constante, constante. Se eu aumento a temperatura aqui, ó, eu aumento a energia interna do gás, ok? Então, no caso, eu descobri que a energia interna aumentou, logo a temperatura aumenta. Então, quer dizer que aqui o gás esquenta. Então, o que está associado aqui a engordar ou emagrecer, esquenta, e aqui você vai ver que aqui o gás esfria, tá bom? Então, aqui, ó, o gás aumentou a sua temperatura. Ficou mais quente, tá? No final do processo. Bom, na segunda aplicação aqui, você vai ter variação de energia interna Q1 menos trabalho. Cuidado aqui, ó. Você tem somente 50 menos 100, tá? O trabalho ali foi feito pelo gás, é o gás que está empurrando o pistão, tá? Então, vai ficar uma variação de energia interna negativa. Se ela ficou negativa, quer dizer que o gás esfriou. No final, você teve 50 joules a menos de energia do que no início do processo. Então, se a sua energia diminui, ok? A mesma relação serve aqui, ó. Se a sua energia diminui,
a temperatura do gás também diminui. Então, o gás aqui esfria, tá bom? E para fechar essa parte, vamos ver esse daqui. A variação de energia Q1 menos o trabalho. Então, você vai ter o seguinte. Vamos colocar aqui bonitinho. O Q1, eu coloquei ali que era 100, ó, 100 joules, tá? Então, 100, aí cuidado. Aqui o trabalho é feito sobre o gás, ok? Esse pistão está sendo, ele vai descer, ele vai pressionar esse gás, uma força externa aqui. Se o trabalho está sendo feito sobre o gás, tá bom? Sobre o gás, esse trabalho ele é negativo, ok? Quando o trabalho é feito sobre o gás, tá? Esse trabalho ele é negativo, então é menos da fórmula menos 50. Como menos com menos vai dar mais, a sua variação de energia vai ficar 100 mais 50, ok? Isso aqui vai te dar uma variação de energia de 150 joules. Então, se ele aumentou em 150 joules positivos a temperatura, a variação de energia, a temperatura aumenta, o gás esquenta, ok? Esse balanço energético é o que a gente tem que pensar. Formulinha muito simples, tá? Da primeira lei da termodinâmica. Vamos para a segunda lei, que é a lei topzera aí das máquinas, né? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui minha luzinha. Ficou legal essa aqui, gostei dessa. Vamos lá. Vamos para a nossa, então, segunda lei. Antes da segunda lei, meninos, tem uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Eu me esqueci. Nossa, como é que eu esqueci disso, né? Espera aí. Umas manhas, na verdade, tá? Umas manhas. Como você tem lá, ainda na primeira lei, você tem a variação de energia sendo Q1 menos trabalho. Vamos colocar duas situações aqui que são importantes. Quando nós vimos lá que o volume é constante, ok? Quando que eu sei que um volume é constante no enunciado? Se eu falar que um pistãozinho está com trava, um recipiente hermeticamente fechado, tá bom? É um recipiente que ele não vai alterar o volume. E se não altera volume, lembra que trabalho, né? É pressão vezes variação de volume. Se isso daqui é zero, tudo vai ser zero, né? Ou seja, quando o trabalho for zero, olha que legal. Se o trabalho for zero, se na sua transformação lá você viu que no enunciado falou alguma coisa, o trabalho é zero, você que vai ter que zerar isso aqui, tá? Pelo enunciado, e a sua variação de energia vai ser igual à quantidade de calor, tá? Então isso aqui é importante você lembrar. Outra palavrinha importante de enunciado é quando ele fala para você que foi uma transformação adiabática. Já vamos entender o que é isso aqui. Adiabática. Essa palavrinha aqui, transformação adiabática, para você nunca mais esquecer, tá? O que quer dizer e o que é que você vai cortar da sua formulinha, eu vou te falar uma relação para você fazer. Eu te garanto que essa aqui você não esquece. Você pode esquecer essa, mas essa aqui você não vai esquecer. A transformação adiabática, galera, pensa, anticristo é anticristo. Diabo, né? Diabo, inferno, quente. Adiabática, antidiabo, né? Antiquente. Ou seja, adiabática, se eu não estou fazendo algo que é anti a troca de calor, ou seja, o meu calor aqui, ó, vai, ó, zerar, ok? Então, a adiabática não tem a troca de calor. Não é nem o calor que vai zerar, desculpa. É a variação de energia interna. Então, a adiabática, pensa lá, diabo, né? Troca de calor. Ou seja, não vai ter troca de calor. Não é que o Q será zero. A troca de calor é zero.
Se a troca é zero, não vai nem aumentar e nem diminuir o quê? A variação de energia interna. Ok? Se não vai nem aumentar e nem diminuir a variação de energia interna, isso aqui, ó, zerou. E aí esse trabalho aqui, ó, você pode passar ele para cá, dizer que o trabalho é igual à quantidade de calor. Ok? Ó, então, muito importante essas duas palavrinhas, tá? Aqui é quando o volume for constante, você tem que a variação de energia é igual, mas não fica decorando, né? Você corta aqui, né? E a diabática não tem variação de energia, tá bom? Então você não esquece mais. Não tem o quê? Troca de calor, antidiabo, né? Fogo, né? Não vai ter troca, ok? Não tem troca de calor. Se não tem troca de calor, a energia interna não se altera, tá bom? Então, se ela não se altera, ela é zero e passa o trabalho para lá. Fica trabalho igual a Q1. Beleza? Passada essa parte aqui, vamos agora, então, para a tão esperada segunda lei da termodinâmica. Então, segunda lei da termodinâmica. Ok? Segunda lei aqui, vamos brincar um pouquinho. Essa segunda lei é um pouco mais rápida do que a outra, tá? Para explicar. E até mais fácil também. Eu vou desenhar aqui uma máquina térmica, tá? Esse desenho talvez apareça em outros exercícios, tá? Um desenho padrão de máquinas térmicas. Tá bom? Vamos entender o seguinte. Isso aqui é uma máquina térmica, né? Você achou que ia fazer um desenho super, né? Grande coisa que é isso aqui. Mas vamos lá. O que eu quero que você entenda? Uma máquina térmica, você tem o que nós chamamos de fonte quente. Tem o que você chama de fonte fria. Fonte fria. E aqui é onde vai fazer o trabalho. Então aqui, ó, vou deixar aqui uma setinha. Aqui é onde vai vir trabalho. Então você recebe o calor da fonte quente. Ok? Ó. Então aqui você é onde entra a fonte quente que nós chamamos de Q1. Tá? Que é o mesmo Q1 lá da primeira lei. E a fonte fria nós vamos chamar de Q2. Meninos, essa fonte fria é a perda, tá bom? Então aqui a gente está considerando perda. Então entende o seguinte, uma locomotiva, vamos pegar uma máquina mesmo de verdade, uma locomotiva, aí, um trem a vapor. Então ele tem a fonte quente lá, né, que é o carvão, a madeira, enfim, depende do que estiver sendo queimado para essa fonte. E essa não é todo o calor que ele vai transformar em trabalho. Ele vai perder energia para o ambiente. Então, vamos supor, entende? Eu vou ter uma quantidade aqui, por exemplo, 100. Um pouco vai ser perdido, então vai para essa fonte fria, né, a perda. E uma quantidade será transformada em trabalho. Tá vendo que você entende que agora isso aqui é um equilíbrio energético de novo, né? O que entra aqui vai ter que ser igual a esses dois que saem, ok? Então eu vou até deixar meio pontilhadinho aqui, porque isso aqui tem que ser igual a esses dois. Está entrando o Q1 e saindo o Q2 e trabalho. Então eu posso escrever esse balanço assim, ó, Q1, talvez você não precisa nem decorar a fórmula, você só faz o desenho lá, o Q1 é igual ao Q2 mais o trabalho. Nem essa fórmula aqui, nem é assim que geralmente ela é apresentada. Eu prefiro apresentá-la assim, que você consegue entender o balanço, né? O que entra é igual ao que sai. Agora, como que geralmente o pessoal apresenta? Ele passa o Q2 para lá e fica o seguinte, trabalho é Q1 menos Q2, tá bom? Entendendo isso daqui, e faz sentido, né? O trabalho que ela realizou é tudo que entrou menos o que se perdeu, tá? Esqueceu a fórmula, faz o desenho e o balanço energético que você chega nela, tá bom? O que eu fiz aqui? Simplesmente passei o Q2 para cá subtraindo, tá bom? Bom, trabalho em joules,
né? Quantidade de calor em joules também. Tá bom? Por exemplo, uma continha de menos virando joules. Tá? Nada aqui caloria, tudo joules. Acabou aqui? Não. Existe uma parte aqui da termodinâmica que é o rendimento. Tá bom? E o rendimento eu vou tratar aqui na próxima tela, que nós vamos fazer aqui. Olha só. O rendimento de uma máquina primeira coisa que você tem que entender. Lembra lá de, não sei se você vai lembrar, mas nós fizemos rendimento lá em mecânica. Em mecânica, nós calculamos lá o rendimento, era a potência útil, né? O que é útil, dividido pelo total. Para você entender isso bem, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu quero saber da sala, saber o rendimento da sala. Então, o que é útil para mim? As notas, o meu interesse. Então, meu interesse, notas acima de 6. Então, eu vou colocar quem tirou nota acima de 6, né, quantas pessoas, e o total. Quando eu dividir, eu vou ter o meu rendimento. Ok? Se eu multiplicar por 100, vira porcentagem. Tá bom? Então, por exemplo, rendimento é assim que você calcula. O útil em cima, embaixo o total. Tá? Então, nessa ideia, o que é útil para mim lá na máquina? Né? Voltando lá na máquina, ó, o que é útil para mim? Útil para mim, deixa eu colocar aqui de outra cor. Útil para mim é o trabalho. Isso aqui que é útil. Opa, tem que mudar a linha aqui. Isso aqui é útil, tá? E o que é total? Q1. Isso aqui é o que foi perdido. Total é Q1, útil, trabalho. Já vi onde eu vou chegar, né? Então, se rendimento é isso... Ei, Tiago. Se rendimento é isso, eu posso escrever o seguinte. Útil para mim, então, é trabalho e o total é Q1. Então, posso escrever aqui rendimento, trabalho dividido por Q1. Tá bom? Lembrando que isso aqui, sempre nessa parte da fórmula aqui, ó, você vai colocar um número decimal, tá? Sempre coloque um número decimal, tá bom? Porque às vezes o pessoal fala assim, uma máquina tem rendimento de 30%. 30% é 30 por 100, você pode usar ele assim, ó, fracionário desse jeito, pode pular, ou, que eu te aconselho, 30% é 2 casas para a esquerda, é 0,3, tá? Lembra sempre disso. Quando o exercício pedir o rendimento, aqui eu estou deixando até de outra cor, o resultado disso você multiplica por 100, porque isso aqui sempre vai dar um valor menor do que 1, vai dar 0,3, 0,4, aí você multiplica por 100 para virar 40%, 30%, tá bom? Professor, tem algum caso que vai dar 100%? Não, ok? Não existe nenhuma máquina, tá? Térmica que vai te dar um rendimento de 100%. Mais que 100%, então mais absurdo ainda. Não existe. Sempre vai ter perda, ok? Se você tem um exercício lá, o exercício deu um rendimento de 100%, 110%, 120%, ou você errou, ou naquele exercício aquela máquina não é possível ser construída e vai ter isso lá na alternativa, tá? Então, rendimento, trabalho por Q1. Existe uma outra forma de você calcular rendimento, né, que a gente chama de rendimento teórico. Mas você vai acabar usando assim, para achar o rendimento lá, jogar nessa fórmula e achar trabalho, né? Então, uma outra forma de você calcular rendimento, tá, seria 1 menos a temperatura da fonte fria, desculpa, eu pus quente ali, é fria. Aqui. Aqui então vai ser T2 dividido por T1. Essas temperaturas sempre em Kelvin, tá? T2 relacionado a T2, que é o Q2, tá? Fonte fria, T1 relacionado a Q1, fonte quente, tá bom? Então, o rendimento é 1 menos T2 por T1,
ok? Então vai ter muito exercício que ele vai fazer assim, ele vai te dar as temperaturas, você acha o rendimento, pega esse rendimento, joga nessa formulinha, ele te deu o Q1, acha o trabalho, ou te deu o trabalho, acha o Q1, tá? Existe algumas situações, tá bom? Poucas, mas existem, que você vai poder usar, tá bom? Se ele não te der temperaturas, vamos dizer assim, ó, vou apelar, porque está com pouquíssimos dados. Você também pode fazer isso daqui, ó. Aqui é Q2 por Q1, tá? Isso aqui pode aparecer, não é muito usual, tá? Geralmente dá certinho aqui as outras continhas, mas em último caso, usa essa relação aqui. Isso aqui é mais usado quando é refrigerador, mas enfim, dá para usar nos outros casos também. Eu prefiro os exercícios que dá para você fazer normal, não ficar precisando de recurso. Tá feito? Meninos, por hoje, essa aula aqui, belezinha, né? Eu vou pedir para vocês assistirem isso aqui com calma, fazerem as anotações, tá bom? Por quê? Porque amanhã, na quinta-feira, tá, vamos fazer uma aulinha Zoom já resolvendo uma lista de exercícios que eu vou deixar já anexo agora. Tá? Eu não lembro se eu já deixei essa lista anexo, eu vou deixar de novo. Tá? Se vocês já tiverem, fica aí com 2 listas. Mas aí nós vamos resolver todos os exercícios da lista. Tá feito? Eu vou ver se eu começo a resolver primeiro esses daqui de termodinâmica e se sobrar depois aqueles de PVT Pivotó, eu acabo fazendo depois, que eu acho que não vai dar tempo de fazer todos amanhã. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Tenham ótimos estudos e é isso, tá bom? Fiquem com Deus, queridos. Deixa eu encerrar aqui.